Um corpo na neve, sem pegadas que levem embora. Como isso é possível? Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou seu anfitrião Grade, diga-me. De onde você está ouvindo esta noite? Seus comentários iluminam esse mistério. Vamos começar. Confesso que aceitei o convite principalmente pela promessa do ar da montanha e por um certo ar de satisfação que se adquire ao descrever almoços acima das nuvens. O Hotel des Cimes, erguido como um chapéu branco sobre um dos Alpes, tornara-se um refúgio elegante para aqueles que apreciavam apenas gelo em seus coquetéis e perigo apenas à distância. Era final de janeiro, e o mundo ao redor era uma ondulante colcha de retalhos de neve cuja costura era a costura negra de uma floresta de pinheiros lá embaixo. Lady Eugênia Winterbourne havia alugado uma suíte no segundo andar e, mais importante, o hotel, com suas lapelas de veludo. Ela era nossa anfitriã, cabelos prateados laqueados em submissão, pérolas que se acomodavam sobre ela com a complacência de gatos e uma voz que separava as pessoas entre o útil e o decorativo. Naquela noite, ela presidiu um baile de caridade no grande salão, um salão com lustres que pareciam galáxias capturadas e janelas tão altas que poderiam ser portas para um mundo melhor. O programa da noite foi suficientemente polido para impressionar os entediados. O sobrinho e herdeiro de Lady Eugênia, Sr. Julian Stern, desempenhou o papel de mestre de cerimônias, com o charme astuto e ligeiramente exagerado de um jovem treinado para ficar bem ao lado de uma garrafa. Madame Celestine Durand, a costureira parisiense, cujos vestidos viajaram mais longe do que ela, passeava por ali, explorando bainhas e reputações. Sir Lionel Ashbury, um industrial cujas fábricas, dizia-se, produziam de tudo menos poesia, bebia champanhe com a parcimônia cuidadosa de um homem que contava bolhas. Miss Vivian Marsh, a estrela dos palcos londrinos da temporada passada, usava veludo azul e um sorriso cujo formato caro sugeria sua escassez. Dr. Felix Hartung, um psiquiatra berlinense, com óculos que faziam cada olhar parecer diagnóstico, alojado em um canto, ouvindo as pessoas lhe dizerem o que não estavam lhe dizendo. E lá estava a condessa Irina Volkova, antes uma dama de companhia, agora uma imigrante cuja tristeza brilhava como gelo no aço. Se a companhia parecia ter surgido de uma coluna de fofoca selecionada, o clima era menos convidativo. Ao longo do dia, o céu havia se transformado de porcelana em estanho, e à noite, flocos espessos caíam com a discrição determinada de notas de banco. O funicular do vale estava parado. Os últimos trenós haviam chegado com estrépito. A equipe falava de madeira rangendo e montes de neve como animais adormecidos. No entanto, a orquestra tocava. Os casais se viravam e nós, fortalecidos pelo calor e pela luz, fingíamos que o mundo fora do nosso vidro era pitoresco e não hostil. O gerente do hotel, Monsieur Laurent, um homem modesto em luto permanente pelo vinco perfeito, aparecia e desaparecia como a pomba de um mágico. Eu o vira antes em uma conferência ansiosa com sua filha Colette, que comandava a recepção com a simpatia ágil de uma boa enfermeira. Eles tinham expressões idênticas, o olhar de zeladores cujos encargos são valiosos e propensos a divagar. Cada vez que as portas admitiam uma rajada de branco, os olhos de Laurent se moviam, como se contassem cada floco de neve para ver se havia danos, às 11h30, em meio ao turbilhão da valsa. Lady Eugênia fez seu anúncio. Uma fita de seda azul havia sido estendida sobre o estrado, e sobre uma almofada de veludo estava a peça de resistência da noite. Um broche de trabalho incomum, a cascata de gelo Winterbourne, uma cascata de diamantes cravejada por uma única safira navete tão pálida que parecia conter o próprio inverno. Houve uma pequena cerimônia antes. Um cliente rico havia prometido o broche para um leilão em benefício de um fundo de resgate alpino, e agora vinha o auge da exposição. O jovem barman, Tomasz Nowak, que trabalhava como pianista da orquestra, tocou um arpejo cristalino enquanto a cortina se abria. O broche atravessou a luz como um ladrão. Era uma coisa linda, perigosamente linda. Todos nos inclinamos para a frente. O murmúrio se ergueu e se dobrou sobre si mesmo como chantilly. Senhoras e senhores, disse Julian Stern ao microfone, com a voz carregada da gravidade da importância emprestada,
À cascata de gelo de Winterbourne, aplausos ecoaram pelo ar. Sir Lionel disse que em sua língua significava trunfos. A senhorita Marsh, que entendia o público, aplaudiu apenas o suficiente. Sentia-se que o momento havia sido criado para permanecer na conversa. Não se supunha que ele estivesse destinado à história, porque faltavam 10 minutos para a meia-noite. As luzes se apagaram. Há uma qualidade particular na escuridão de uma sala que estava muito iluminada. Não é simplesmente a ausência de visão, mas uma espécie de surdez. Por um instante todos nós nos mantivemos em movimento, mãos enluvadas, sem parceiros, pés buscando o próximo passo. E então a orquestra vacilou e parou. O riso de uma mulher tentando se mostrar corajosa transformou-se em tosse. Só um fusível, disse alguém. Só a neve, disse outro. As vidraças tilintaram como se protestassem contra o nosso otimismo. A voz do Sr. Laurent interrompeu. Senhoras, senhores, por favor, mantenham a calma. O gerador irá... A frase foi completada não por sua segurança, mas por um segundo som. Um estalo débil, fino e decisivo, como uma xícara de chá quebrando sob um sussurro. Veio da direção do estrado. A escuridão parecia se esticar como um espartilho. Fósforos! Gritou alguém. Telephones! Disse outro. Mas o hotel pediu que telefones não fossem usados durante a festa. E aqueles que desobedeceram descobriram que a recepção era um mito naquela noite. Uma porta do terraço se abriu com um sopro, trazendo consigo uma onda de frio que extinguiu a coragem que estávamos despertando. Uma rajada de neve se lançou sobre o piso de madeira, e com a mesma rapidez, uma figura, Thomas, empurrou a porta para fechá-la novamente, com o branco cobrindo seu paletó preto como açúcar de confeiteiro. A trava do terraço. Quebrada, disse ele sem fôlego. Eu tranquei. Um chiado, uma tosse, e os lustres despertaram. Primeiro um, depois um segundo, depois todos, com suas gargantas de cristal se enchendo de luz. O quarto se revelou estremecendo. Havia duas coisas erradas ao mesmo tempo. A fita azul estava cortada no estrado. Uma fita com um pequeno corte tão perfeito que parecia conspiratório. A almofada de veludo onde o broche estivera exibia apenas uma cratera rasa, o insulto da ausência. O segundo erro fez o primeiro parecer juvenil. Lady Eugênia, que momentos antes estivera perto do estrado aceitando elogios como se fossem devidos, agora jazia meio na sombra perto das portas do terraço. Uma fita vermelha, escorregadia e improvável, curvava-se da borda branca de seu pelo, escondia-se nos brilhantes peitoris de neve que ela involuntariamente arrastara com a queda. Seus olhos estavam abertos com aquela indignação surpresa que já vi antes. O olhar de alguém que foi interrompida no momento em que se acreditava incontestável. Ouviu-se um suspiro que se espalhou como fumaça. Alguém? A condessa Irina fez o sinal da cruz, movendo os lábios com a rapidez e a automaticidade de um apelo antigo. Sir Lionel deu um passo à frente e depois parou, recalculando. Julian Stern gritou, um som assustado que interrompeu a apresentação no meio. A senhorita Marsh ficou imóvel, como se um diretor tivesse pedido uma cena teatral. O Dr. Hartung caiu de joelhos com competência mecânica, como se o drama humano fosse um problema de fios. Por favor, disse Monsieur Laurent com a voz rouca, não se aglomerem. Mas nós já estávamos lá, nós, os curiosos, os preocupados, os sedentos por conhecimento ou escândalo. Confesso que eu também dei alguns passos à frente, detido apenas pela visão da neve, derretendo em gotas ao longo do cetim do vestido de Lady Eugênia. Os dedos do Dr. Hartung tocaram sua garganta e seu pulso. Ele ergueu os olhos, a brevidade de um médico substituindo a hesitação de um homem. Ela está morta, disse ele suavemente. Um único ferimento no peito. Uma lâmina estreita. A violinista da orquestra começou a chorar baixinho, incongruentemente, e escondeu o rosto no estojo, como se ao menos o instrumento pudesse ser poupado da visão. O broche, disse Sir Lionel. Todo pragmatismo e desprezo. Desapareceu. Agora não, Lionel. A repreensão não veio da moralidade, mas da estratégia. A voz da senhorita Marsh era baixa, urgente. Não podemos... Julian cambaleou para trás, chocando-se contra o estrado como se este tivesse saltado sobre ele. Minha tia, disse ele.
com a incredulidade de quem não tem imaginação diante do mau gosto da vida. Meu Deus, quem iria? Por quê? Porque ela pretendia vendê-lo, disse a Sra. Durand surpreendentemente límpida, com os olhos como azeviche. Este broche vale um pequeno reino. Tem um histórico de egoísmo. Voilá. O pianista Thomas curvou-se sobre o trinco do terraço que ainda tremia numa paródia da vida. Quebrado, repetiu. De dentro. Então nosso ladrão está aqui, observou o Dr. Hartung sem maldade, como se estivesse dando um diagnóstico que, embora grave, seria intelectualmente estimulante. É nosso assassino. Chame a polícia da aldeia, ordenou Sir Lionel a Monsieur Laurent, que já estava se movendo. Traga-os aqui, mesmo que precise formar uma escada de homens. A estrada está cortada, disse Colette da porta. Ela havia entrado, pálida, mas eficiente. A patrulha telefonou pouco antes do apagão. Avalanche acima da segunda curva. O funicular está parado. Até de manhã, talvez mais. Ninguém desce e ninguém sobe. Desce e ninguém sobe. Desce. Houve um silêncio, no qual eu podia ouvir o tic-tac nervoso das caldeiras. Em algum lugar uma persiana rangia como dentes. Com uma feia nitidez o círculo se fechava. Riqueza, beleza, ambição, ciúme, medo, um punhado de nós dispostos por acaso e escolha, em um hotel que se tornara de repente uma caixa. Lá fora, a neve caía contra as portas como uma conspiração suave. Cubra-a, disse Colette a um dos garçons, e sua voz tremeu apenas quando olhou para Julian. Monsieur, sinto muito. Ele assentiu sem compreender. Eu me vi ao seu lado, dizendo algo que não significava nada, pois conforto é uma moeda frequentemente oferecida em moeda falsa. Não toque em nada, aconselhou o Dr. Hartung, tão afiado quanto a ponta dos óculos. Pegadas podem contar uma história. Deixe-os, murmurou Sir Lionel. Histórias nunca tiveram adereços tão caros. A condessa Irina deu um passo em direção ao terraço com um olhar pálido fixo na noite. Eu ouvi, disse ela bem baixinho. Na escuridão, algo como vidro, e então, como um suspiro. Foi a fita, disse a senhorita Marsh, olhando para a seda azul cortada como se ela pudesse falar e libertá-la. Raiou vento. Thomas balançou a cabeça. A trava quebrou depois. Fui fechar a porta. Alguém a abriu durante o apagão. Mais tarde, discutiríamos com uma longa e dolorosa pausa quem estava onde e quando, qual exclamação se sobrepôs a de quem, se o corte da fita ocorreu antes do apagar das luzes, durante o apagamento, ou quando os lustres despertaram como pássaros assustados. A memória é uma empregada doméstica traiçoeira. Ela quebra a xícara importante e, em pânico, reorganiza a louça. Por enquanto, restavam apenas o frio e a certeza de uma mulher deitada, imóvel. Monsieur Laurent retornou com um cobertor, cuja brancura era um espelho obsceno da neve, e cobriu Lady Eugênia com a mesma reverência que se usa para altares e dívidas. Trocou um olhar com a filha, tristeza profissional sobreposta ao pavor pessoal. O Hotel de Cimes era seu orgulho. Tornara-se, em uma única noite, o cenário da pior coisa. Já havia morte antes. Mesmo assim, algumas mortes chocam por causa do cenário, como se alguém tivesse encontrado palavrões em uma capela. Os lustres brilhavam. O travesseiro vazio do broche jazia ali, insolente. E ao nosso redor, todos os rostos a quem uma pequena nação confiaria seus segredos, e nenhum eu, e agora, Deus me ajude, nenhum eu, confiaria um relógio de bolso, até as autoridades chegarem. Disse Monsieur Laurent, precisamos manter a calma. A equipe montará o pequeno salão como um local de espera. Senhores, senhoras, por favor. Obedecemos, porque as pessoas obedecem, mesmo quando seus instintos querem se dispersar como pássaros. Saímos em fila, passando pelo estrado com sua almofada vazia. Ao passar, vi que um dos alfinetes de apresentação do broche havia se prendido no veludo e deixado um rasgo perfeito, como uma nota de rodapé para um roubo. No corredor, as janelas mostravam apenas nossos reflexos e um branco perverso além. A senhorita Marsh falou com Sir Lionel num chiado. O Dr. Hartung escreveu algo em um pequeno caderno. Julian se moveu como os homens fazem em pesadelos. A condessa Irina passou um dedo enluvado pela borda congelada de uma janela e não deixou nenhuma marca. A senhora Durand pediu café num sussurro urgente como uma prece. E Thomas, abotoando o paletó, olhou por cima do ombro em direção às portas do terraço como se elas pudessem se abrir novamente e,
Desta vez admitira a razão. Nós nos reunimos, murmuramos, respiramos o hálito um do outro. A neve subia pelas paredes. Um relógio em algum lugar, despreocupado, avançava em sua jornada rumo à meia-noite. Tive, absurdamente, o impulso de telegrafar para Londres um nome e um pedido. Um amigo, de bigode impecável, insaciável em psicologia, meticuloso na organização de fatos e talheres. Mas as linhas estavam desligadas. A montanha não nos deixava enviar ou receber nada além de nossas próprias consequências. E assim se encerrou o primeiro ato. Um broche desapareceu, uma matriarca morreu, e um hotel foi selado pela barricada mais frágil da natureza. Estávamos sozinhos um com o outro, e com o que um de nós havia feito. Não nos sentamos, mas nos aconchegamos em cadeiras como folhas caídas se acumulam contra um degrau. O pequeno salão tinha o ar constrangedor de uma sala posta à disposição para um propósito para o qual não havia sido preparada. Lâmpadas refletiam luz com uma polidez ansiosa. A lareira se comportava com decoro exemplar, como se o calor fosse uma questão de boas maneiras. Colette trouxe café, quente demais, forte demais, e arrumou as xícaras com tanto cuidado como se os pires pudessem servir de evidência. Ela anotou os nomes para a lista de convidados com uma caligrafia elegante e inclinada, e vi que o lápis tremeu apenas quando ela escreveu Lady Eugênia Winterbourne, falecida. Ela fez uma pausa, respirou fundo e sublinhou a palavra como se quisesse capturá-la. Mantivemos a voz baixa, não tanto por respeito, mas porque o branco lá fora pressionava nossos lábios com o dedo. Sir Lionel falava entrecortadamente sobre seguros, salvamento, danos à reputação, frases como pedras que se movem de uma pilha para outra sem melhorar a paisagem. A senhorita Marsh, estranhamente pálida sob o pó, ocupava uma chaise longue com a postura de quem conhece o ângulo em que a dor de uma mulher é mais compreensiva. Julian se levantou, sentou, se levantou novamente, descobrindo e abandonando posturas como se elas o tivessem traído. Madame Durand alisou uma dobra da saia que não ousara amassar, e seus olhos permaneceram brilhantes, avaliativos. O Dr. Hartung fingiu estar absorto em seu caderno. Eu sabia que ele estava nos observando mesmo quando olhava para baixo. A condessa Irina sentou-se ligeiramente afastada, as mãos cruzadas como um retrato de resignação. Thomas, o barman pianista, rondava a porta. Metade funcionário, metade hóspede, sem pertencer a nenhum dos lados. Agora que a calamidade havia apagado a velha etiqueta. Parecia que esperava ser dispensado e não sabia para onde iria se fosse. Aguardávamos algo. Permissão, instruções, um adulto para entrar e nos dizer onde ficar. E não dissemos nada, porque ainda não sabíamos quem escolheríamos para a função. Os Alpes e as circunstâncias nos haviam escolhido. A porta se abriu com um som discreto que, ainda assim, fez todos olharem para cima. Um homenzinho entrou, impecável como um alfinete novo, o casaco abotoado não por causa do frio, mas porque acreditava que botões deveriam ser usados. Seus sapatos brilhavam. Seu bigode, notável preciso uma afirmação contra o caos. Era tão composto quanto caligrafia. Eu não o tinha visto antes. Ou talvez o tivesse visto e o tivesse considerado parte da maquinaria silenciosa do hotel. Como acontece com pessoas que usam sua competência como um uniforme. Ele fez uma leve reverência, como se quisesse tomar posse da sala sem roubá-la. Senhoras, senhores, disse ele, e a sala expirou. Ele tinha a voz de um homem acostumado a ser ouvido, não porque a elevasse, mas porque não precisava. Colette foi a primeira a reagir, com um alívio tão franco que era quase impróprio. Monsieur Poirot, disse ela. O senhor recebeu meu bilhete? Ele inclinou a cabeça. Seu pai mandou um rapaz ao meu quarto com a mais simples das mensagens. Uma senhora morreu. A polícia não pode vir. Pensei então que talvez houvesse um pequeno emprego para Hercule Poirot. O nome soou leve, como um cartão colocado sobre um pano verde. Se havia alguém que não tivesse ouvido o nome, era sábio o suficiente para manter sua ignorância. As sobrancelhas de Sir Lionel se ergueram, os cálculos reescritos. Os olhos de Madame Durand se aqueceram como acontece com uma costura famosa. O lábio inferior da senhorita Marsh tremeu de um jeito que seria bem lido em uma galeria. Julian agarrou o recém-chegado com a garra de um homem se afogando. Monsieur Poirot,
disse ele, quase tropeçando nas sílabas. Minha tia. Lady Eugênia, ela... Ele hesitou, as palavras novamente se recusando a se alinhar ao fato. Estamos sozinhos aqui, concluiu, o que em sua boca significava desprotegido. Sozinho, sim, disse Poirot, mas não sem mentes. Que sorte! As pequenas células cinzentas, você entende, elas não congelam na neve. Ele permitiu o sorriso que acompanha uma pequena piada e então aguardou. Antes de prosseguirmos, é necessário que eu entenda o que já se sabe e o que se supõe. Mademoiselle Colette, a senhora e seu pai são gentis o suficiente para ajudar? Claro, ela disse, e algo se estabilizou obedientemente na sala. Poirot não se agitou. Sentou-se numa cadeira baixa perto da lareira e colocou as luvas cuidadosamente no braço, como um homem colocaria duas pequenas verdades lado a lado. Olhou por um momento para cada um de nós, não como um homem olha para uma paisagem, mas como um relojoeiro examina os mostradores dos relógios para aprender como cada um marca o tempo. A sequência, disse ele. Vamos combinar isso antes que a lembrança se transforme em neve numa rajada. A deriva, remodelada a cada passagem. Aproximadamente... A que horas, mademoiselle? 23h48, disse Colette prontamente. O apagão durou menos de 1 minuto. O gerador levou a... Ela hesitou, olhando para a porta. 48 segundos. 48, repetiu Poirot, como se o número tivesse um significado além da aritmética. Muito bem. Durante esse tempo, alguém cortou a fita azul do estrado e removeu o broche de sua almofada. Também durante esse tempo, ou logo depois, Lady Eugênia recebeu um ferimento no peito e caiu perto das portas do terraço, que foram descobertas abertas e cujo trinco foi encontrado quebrado por dentro. Quando as luzes foram restauradas, tanto o roubo quanto a morte foram revelados. Concordo. Houve acenos de cabeça e murmúrios de concordância. A reconstrução, tão simples, fez o caos parecer brevemente civilizado. Você viu o corpo? Poirot perguntou ao médico. Examinei-a imediatamente quando as luzes voltaram. O ferimento era estreito, como se causado por um estilete ou pela lâmina de uma adaga fina. O ângulo sugere uma aproximação próxima. Não havia muitos respingos de sangue. Estava contido. Contido, disse Poirot pensativo. Uma palavra que você prefere, eu acho. Implica limpeza. Prefiro precisão, disse Hartung corando levemente. Mas não a bagunça da vida, murmurou Poirot sem se ofender. Tudo bem. Cada homem tem seu temperamento. E sua senhoria... Ela falou? Não, parece que a lâmina perfurou o coração. A morte teria sido rápida. Merci. Ele virou a cabeça um pouco. Monsieur Novak? Thomas endireitou-se, como se as sílabas do seu nome o tocassem. Sim, senhor. Você fechou as portas do terraço. Disse que a trava estava quebrada por dentro. Senti o ferrolho. Solto. Tinha sido forçado? Não. Ele franziu a testa, corrigindo-se com cuidado honesto. Não forçado. Era como se tivesse sido girado demais, como um brinquedo ferido até a mola quebrar. Coloquei a corrente para segurá-lo. O vento? Ele gesticulou e as vidraças responderam tremendo. Não parava. Bom, você tinha neve na jaqueta. Eu tinha saído durante a valsa mais cedo para sacudir a neve do toldo acima dos músicos, disse ele rapidamente. Depois engoliu em seco. O gelo pinga, pode cair. Eu não saí durante o apagão. Só fui fechá-la quando a porta se abriu. Então, no momento da escuridão, refletiu Poirot, o quarto tenta continuar como se a luz não tivesse vida própria. A música falha, os casais param, alguns mais rápido que outros, não é? Um grito, a lufada de ar frio, o vidro que não é mais vidro, mas uma fita cortada. E nesse pequeno intervalo, um ladrão rouba uma joia, e um assassino respira fundo, e depois, uma vida. São duas ações. Podem ser uma somente ou não. Veremos. Julian esfregou os olhos com uma mão que nunca fizera trabalho pesado e, portanto, não parecia convincente cerrando os punhos. Mas quem? Por quê? Se o broche fosse vendido, certamente o ladrão poderia ter esperado pelo leilão. Ladrões não gostam de leilões, interrompeu Sir Lionel. Eles são péssimos compradores. Poirot ergueu um dedo. Resistiremos se pudermos ao teatro de motivos. Eles serão abundantes e, como maçãs em um barril, uma podre tentará estragar as outras.
Primeiro, as questões práticas. Quem estava mais perto do que importava? Quem conseguia se mover no escuro sem ser notado? Quem tinha motivos para ir em direção ao terraço, por causa do frio, por causa do segredo, por causa do hábito? Quem sabia que o trinco era caprichoso? E mais uma coisa que parece pequena, mas não é. Quem entre vocês odeia o acaso? Tal pessoa, quando confrontada com um apagão, não confiará na sorte. Ela a agarrará. Lembre-se disso. Ele se levantou então com a economia digna de um homem que sabe que seu corpo é uma ferramenta. Ainda não tocamos no corpo, disse ele mais para si mesmo do que para nós. Mantemos a cena como está. Mas há uma observação a ser feita que não perturbará os mortos. Nós o seguimos até o corredor. A porta do grande salão estava ligeiramente aberta. Além dela, os lustres faziam uma declaração brilhante e vazia. 2 garçons montavam guarda como sentinelas castigadas. Poirot parou na soleira e examinou o piso de parquet. Ainda exibia as delicadas manchas de umidade, onde a neve havia se infiltrado e derretido, e a tênue flor escura da última passagem de Lady Eugênia havia sido discretamente velada. Ele não olhou para aquilo, mas para o estrado. Aproximou-se o máximo que pôde e examinou a almofada com seu leve amassado e o pequeno rasgo que eu havia notado. Inclinou-se para a fita, cortada tão perfeitamente que parecia um anúncio da lâmina. Disse suavemente para ela, um zumbido de conversa, e então se virou para as portas do terraço. A corrente agora as mantinha fechadas. Os vidros mostravam apenas noite e branco, branco e noite. Ele estudou o peitoril com o carinho atento, que se dedica a um enigma. Veja, disse ele, olhando para baixo sem apontar, a neve no parapeito interno. Seria de se esperar que estivesse uniformemente acumulada pela rajada quando a porta se abriu. Mas não é uniforme. Aqui uma pequena depressão, como se algo longo e fino tivesse sido arrastado, ou colocado, e depois levantado. Não é um sapato. É reto demais. Não é uma mão. É estreito demais. Algo como a bainha de uma lâmina? Ou um bastão. Não é prova. Acrescentou antes que alguém pudesse fornecer um significado ofegante, mas é sugestivo. Eu não vi isso, murmurou o Dr. Hartung, quase relutantemente admirando. Não é que você não tenha visto, disse Poirot simpático. É que cada um vê o que lhe pertence. Você procurou sangue. Eu, que não sou médico, procuro desleixo. Voltamos ao pequeno salão onde o fogo produziu um som que se assemelhava ao menor aplauso. Poirot sentou-se novamente com as luvas no lugar. Agora, disse ele, porque a noite é longa e a montanha insolente, preservaremos a ordem que a civilização insiste em manter, mesmo quando a morte tenta desorganizá-la. Cada um de vocês me dirá simplesmente onde estava quando as luzes se apagaram. Se moveu e, isto é essencial, o que sentiu. Não apenas o que fez. O medo, a raiva, o alívio. Estes messieurs e mesdames deixam pegadas mesmo quando a neve tenta cobri-los. Sir Lionel se irritou. Sentimentos? O que eles têm a ver com... Ah, disse Poirot com um prazer gentil. O senhor será meu controle, monsieur. Não podemos sentir o cheiro a menos que primeiro limpemos o nariz do tabaco, n'est-ce pas? Descobri absurdamente que queria rir. A risada ficou presa na minha garganta e virou atenção. Ele estava nos direcionando para algo que ainda não conseguíamos ver, como um bom maestro rege uma orquestra em direção a um crescendo que não ensaiou, mas confia em si mesmo para alcançar. Comece pela família, disse ele e se virou para Julian. Julian engoliu em seco. Ergueu o queixo como se fosse receber o dentista e falou. Eu estava perto do estrado. Conversando com minha tia, disse ele. Ela tinha acabado de me pedir para dizer algo quando as cortinas foram abertas novamente para o broche. Eu estava irritado, eu acho. Ela me fez sentir como um colegial. As luzes se apagaram. Eu fiquei parado, eu acho. Então o vento e alguém passou raspando e quando as luzes se acenderam eu ouvi... Sua voz falhou. Ouvi um som dela, um pequeno. E então a vi deitada ali. Fui até ela. Não vi ninguém com o broche. E o que o senhor sentiu, monsieur? Perguntou Poirot suavemente. Choque, disse ele, e a palavra era pequena demais. Ele sabia. Raiva, do ridículo, que isso pudesse acontecer aqui agora com ela. Obrigada, senhorita Marsh. Ela descreveu seu parceiro na valsa.
Um pequeno aristocrata com uma grande careca, o apagão repentino, a risada que ela havia fabricado, a mão que a apertou pela cintura e depois a soltou. E seu instinto de ficar parada, porque o pânico torna a pessoa pouco atraente. E então o frio, que corrente de ar! E quando as luzes voltaram, houve um horror. Seus lábios tremeram obedientemente. Ela não forçou as lágrimas. Senti medo, concluiu com os olhos arregalados. E confesso que senti um pouco de impaciência. Parecia um truque barato do destino. Isso é horrível da minha parte? É humano da sua parte, disse Poirot. E as palavras caíram sobre ela como uma absolvição. Ele passou para Sir Lionel. Aborrecimento, inventário da perda. Para Madame Durand, desdém frio transmutado em interesse. Para o Dr. Harton, uma prontidão clínica que o envergonhava. Para a Condessa Irina, uma lembrança de outras noites escuras e outras portas se abrindo em lugares frios. Para Thomas, dever, reflexo, a ridícula preocupação com a neve em seu casaco, mesmo enquanto se curvava para o trinco. Ele recebeu cada relato sem correção, como se estivesse montando um leque com folhas diferentes que, ainda assim, formariam um círculo. Quando terminaram, estávamos todos mais quietos. A sala parecia menos um amontoado e mais um diagrama cujas linhas começavam a ser traçadas. Lá fora, o vento arremessava novos argumentos contra as paredes e era ignorado. Mais uma coisinha, disse Poirot. O broche seria leiloado em benefício do Fundo de Resgate dos Alpes. Quem entre vocês teve a ideia original dessa nobre ideia? Todos os olhares se voltaram para a ausência de Lady Eugênia e depois para Julian. Ele se mexeu. Minha tia, disse ele. Ela queria demonstrar generosidade. Não soou como uma beatitude. Alguém se opôs? Perguntou Poirot no mesmo tom em que se pergunta se alguém toma açúcar. Houve uma pausa. Sir Lionel olhou para o fogo. Madame Durand examinou as unhas. Miss Marsh disse suavemente. A condessa achou isso deselegante. A condessa não negou. Eu pensei, disse ela, que algumas coisas não querem ser exibidas. É uma superstição. Nós nos apegamos a elas quando outras coisas são levadas. Poirot assentiu, como se uma pequena dívida tivesse sido quitada. Merci, condessa. Ele levantou as luvas e se levantou. Agora imponho a todos vocês uma última disciplina. Permanecerão acessíveis. Não irão para seus aposentos sozinhas. Perdoarão os funcionários se os vigiarem como se fossem a prata. E descansarão um pouco se puderem. Porque em 2 horas, quando a neve fingir ceder, voltaremos a olhar para o grande salão, para as pegadas que ainda não foram completamente engolidas, para a poeira que ainda não assentou, para as pequenas desobediências que se terão revelado. Há uma mente aqui que confiou na escuridão. Não pretendo ser gentil com ela. Ser gentil com ela. Ser gentil. Ele não parecia sombrio, mas sério, um padre da ordem. E o fogo concordava com um suave cair de cinzas. Colette começou a designar quartos para a noite como uma organização de ontem. Levantamo-nos, cada um sentindo a mão invisível e pesada sobre o ombro, que faz os inocentes ficarem mais eretos e os culpados mais baixos. Não sei qual eu era. Só sei que, ao sairmos do pequeno salão e o corredor nos permitir novamente refletir, vi em forte relevo meu próprio rosto, e ao lado dele, em miniatura, o bigode imaculado e os olhos brilhantes e insuportavelmente pacientes de Hercule Poirot. A montanha nos havia negado o mundo. Em vez disso, tínhamos conquistado sua atenção. Confesso que me senti mais seguro, e ao mesmo tempo exposto, como se uma janela tivesse sido limpa e eu estivesse do lado errado do vidro. Quando amanheceu, era uma imitação cinzenta do amanhecer, o tipo de luz que fazia sentir que o mundo havia se esquecido de recomeçar. A neve pressionava densamente as janelas, abafando até mesmo o silêncio. Eu havia dormido pouco, se é que dormia. A mente, uma vez convidada a refletir sobre um assassinato, não respeita o cansaço. Os corredores do Hotel de Sims estavam silenciosos, como se o próprio edifício tivesse respirado fundo e não ousasse expirar. No café da manhã, reinava uma civilidade estranha e incerta. Éramos uma companhia de atores que haviam esquecido suas falas. Sir Lionel atacou seu café com hostilidade, como se o tivesse ofendido pessoalmente. A senhorita Marsh, envolta em um roupão elaborado,
Ostentava a fragilidade praticada de uma mulher à espera de compaixão. Julian parecia pior, abatido, os olhos sombreados por algo entre tristeza e pavor. Thomas se movia com diligência profissional, mas cada gesto traía uma rigidez que advém de ser observado. Poirot, no entanto, parecia revigorado pela própria tensão que nos esmagava. Seu bigode era imaculado, seu passo leve, suas maneiras serenas. Ele pegou seu chocolate, não café, e o mexeu precisamente 3 vezes no sentido horário, como se quisesse impor ordem ao dia antes de ele começar. Senhores, senhoras, disse ele, dirigindo-se a nós com a calma de um homem que organiza um salão em vez de presidir uma cena de crime. Espero que tenham dormido, bem ou nada. Qualquer uma das duas coisas é útil. Num caso, a mente está descansada e lúcida. No outro, ela se revela pelo cansaço. Seus olhos brilharam brevemente. Ambas revelam a verdade. Ninguém respondeu. Apenas o observávamos como se fosse um examinador. E nós, alunos, torcíamos para que nossas provas tivessem sido extraviadas. Tomei a liberdade, continuou ele, de solicitar que ninguém saia dos salões públicos até que certas pequenas verificações sejam concluídas. O Sr. Laurent está me auxiliando admiravelmente. O caminho do terraço até os estábulos já está bloqueado pela neve. Nosso assassino está entre nós. Disso não há dúvida. Portanto, manteremos nosso pequeno círculo intacto, até que o círculo da culpa se torne ainda menor. Suas palavras caíram como pedrinhas no silêncio, criando ondas que cruzaram os rostos. Negação, curiosidade, medo. Então, como se a sala precisasse de um respiradouro para seu desconforto, a senhorita Marsh falou com um tom fino e trêmulo. Quer dizer que estamos presos aqui com... Quem fez isso? Poirot inclinou a cabeça gentilmente. Sim, mademoiselle. Mas fique tranquila, não é um seja lá quem for grande. Vocês são uma companhia seleta. Sir Lionel soltou um grunhido, que poderia ter sido uma risada se não contivesse tanto calafrio. Então sugiro, senhor, que comece a selecionar. Eu, por exemplo, não me importo em dividir meu café da manhã com um assassino. Paciência, monsieur, disse Poirot suavemente. O assassino se revelará não pelo apetite, mas pela atitude. Por enquanto, vamos jantar. É difícil raciocinar de estômago vazio, e raciocínio, garanto-lhe, será necessário. O café da manhã terminou com pouca conversa. Poirot terminou por último, limpou os lábios delicadamente e se levantou. Agora, disse ele, retornamos ao grande salão. Há algo que desejo ver novamente à luz do dia, e talvez algo que ele queira me dizer. Seguimos como discípulos obedientes. O salão parecia estranhamente inalterado, exceto pelo cobertor que ainda cobria o corpo de Lady Eugênia, agora transferido para uma câmara menor adjacente por sugestão do médico. A fita permanecia no estrado, a borda cortada brilhando fracamente sob a luz opaca da manhã. A neve pressionava as portas do terraço, selando-as como um túmulo. Poirot moveu-se sem pressa, sem perder nada nos olhos. Parou perto do estrado e ajoelhou-se ao lado do assoalho. Ah, murmurou. Alguém aqui não tem o dom da limpeza. Reunimo-nos em volta. Ali, meio escondida perto do rodapé, havia uma pequena mancha. Lama, não sangue, do tamanho de uma moeda. Poirot tirou uma lupa do bolso e a examinou com reverência. É recente, disse ele. A neve lá fora está seca, pulverulenta. Mas aqui a umidade permanece, o que significa que foi trazida para dentro pouco antes de as luzes retornarem. Lama, disse Julian baixinho. Em meio a toda essa neve. Poirot sorriu sem levantar os olhos. Exatamente, monsieur. Com toda essa neve não deveria haver lama, a menos que viesse de dentro da casa. Ele se levantou com a expressão mais séria. Monsieur Laurent me informou que o único lugar fechado onde se pode encontrar terra úmida é a estufa, a salinha envidraçada além do corredor oeste. Acho que vamos para lá em breve. Mas antes disso, uma pequena questão doméstica. Seu olhar se voltou para Thomas, que se enrijeceu ligeiramente com a toalha na mão. O senhor, monsieur, era pianista e garçom. Quando fechou as portas do terraço, notou. Pegadas? Thomas franziu a testa. Olhei apenas para o trinco, monsieur. Havia vento, confusão, talvez... Sim, talvez houvesse marcas, mas o chão já estava molhado. Bom, você não percebeu o que causou a umidade. Veja bem, precisão é tudo.
Alguém pode pisar na água e esquecê-la, mas a água não esquece o sapato que pisa nela. Poirot caminhou em direção ao terraço, parou e gesticulou delicadamente. Observe! O padrão perto do peitoril tênue mais distinto. Nos inclinamos mais para perto. Havia de fato uma leve impressão, agora secando. O contorno curvo de um salto estreito, refinado, diferente das pegadas de sola grossa dos funcionários do hotel. Um sapato de mulher, disse Poirot suavemente. Um bem pequeno. E veja, aqui sobrepondo uma pegada maior, quadrada e pesada, talvez de um homem. Elas se cruzam, mas não em harmonia. Alguém seguiu outro, talvez em perseguição, ou talvez para encenar uma perseguição. A senhorita March soltou um pequeno suspiro. O senhor está insinuando, monsieur, que Lady Eugênia não era a vítima pretendida? Os olhos de Poirot brilharam. Mademoiselle, não sugiro nada, ainda. Mas nunca se deve presumir que a vítima escolhida pelo destino foi a escolhida intencionalmente. O Dr. Hartung, que estivera em silêncio, pigarreou. Se me permite, o ferimento dela não era profundo o suficiente para sugerir um assassinato planejado por força. Pode ter sido impulsivo. Uma discussão que se tornou fatal. Talvez uma briga por causa do broche? Poirot sorriu, aprovando. Uma hipótese plausível. E, no entanto, inclinou-se para mais perto do trinco do terraço, percorrendo com o dedo o metal irregular. A lâmina que matou era fina, precisa, quase delicada. O corte na fita também, exato como a incisão de um cirurgião. Se foi um impulso executado com perfeito controle. Não raiva, mas razão. Um murmúrio percorreu o grupo como o vento soprando nos juncos. Poirot se endireitou. Agora, disse ele baixinho, para o conservatório. O quarto cheirava levemente a folhas úmidas e vidro frio. As plantas murchavam sob o peso do abandono. O solo escuro e úmido. Poirot caminhou por todo o chão de ladrilhos. Parou e agachou-se perto da porta. Voilá, disse ele, a companheira da nossa lama. Um vaso virado recentemente. Vê a marca recente no ladrilho? A mesma sola, estreita e elegante. Ele se levantou, os olhos brilhando de reflexão. Parece que alguém veio aqui, talvez para esconder a joia. Por enquanto, não vamos perturbar o que ainda pode falar. Mas uma coisa é clara. O roubo e o assassinato, embora compartilhem um minuto, podem não compartilhar uma mente. 2 atos, 2 motivos. Uma escuridão para escondê-los. Ele olhou para cada um de nós, um de cada vez, e eu senti novamente a estranha sensação de exposição, como se ele estivesse tirando não camadas de roupa, mas de consciência. Antes que o dia acabe, disse ele suavemente, saberei qual de vocês temeu a luz. Ninguém falou. Lá fora a neve começou a cair novamente, espessa e silenciosa, e naquele silêncio parecia que a própria casa escutava, esperando, pela verdade ou confissão ou ambas. Poirot permaneceu na estufa por muito tempo, mesmo depois de todos nós termos ficado inquietos sob o teto de vidro, que parecia amplificar tanto o frio quanto o silêncio. Tocou numa folha caída, observou seu cacho murcho e murmurou algo sobre a desordem da natureza ser o espelho da falsidade humana. Confesso que não entendi direito, mas havia uma centelha em seus olhos que me dizia que sua mente já havia começado a juntar as peças invisíveis no lugar. Julian, impaciente, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Se você realmente acredita que o ladrão escondeu o broche aqui, por que não simplesmente revista o quarto? Vire todos os vasos, sacuda a terra e acabe logo com isso. Sua voz carregava o tom agudo da exaustão. Poirot virou-se lentamente para ele, com um sorriso débil nos cantos da boca. Ah, monsieur, o senhor fala como quem procura ouro, mas ao descobrir, a pressa enterra mais verdades do que revela. O ladrão escondeu a joia, sim, mas talvez não na terra. Ela pode estar escondida no silêncio, no comportamento, nas mentiras que contamos a nós mesmos para dormir à noite. Julian corou. Parece poético, mas minha tia morreu, monsieur. Precisamos de fatos, não de metáforas. E, no entanto, disse Poirot suavemente, foi uma metáfora, uma breve escuridão, que permitiu que o crime em si acontecesse. 1 minuto sem luz e voilá. Perdemos a razão e o autocontrole. Antes que Julian pudesse responder, Colette Laurent entrou silenciosamente, com a compostura frágil. Monsieur Poirot, disse ela, uma mensagem da cozinha.
A polícia enviou um telegrama do vale. Eles não podem vir antes de amanhã à noite. A avalanche ainda bloqueia a passagem inferior. Poirot inclinou a cabeça, como se não esperasse outra coisa. Então, mademoiselle, nos é concedida mais uma noite com a verdade, e um com o outro. Seus olhos se voltaram para Julian, depois se desviaram antes de se retirar. Poirot percebeu, é claro. Ah, murmurou. O amor, ele sempre entra em cena, mesmo sem ser convidado. Sir Lionel emitiu um som impaciente. Se você está se referindo ao menino e àquela menina, a filha de Laurent, então sim, todo mundo sabe. Mas não é relevante, não é? Pelo contrário, disse Poirot suavemente. O afeto é sempre relevante. Muda a motivação, muda as lealdades. Um ladrão apaixonado pode roubar para outra pessoa. Um amante traído pode matar sem premeditação. Já vi as duas coisas. Ele se virou dos azulejos, limpando as luvas. Não vamos perturbar mais esta sala. As pegadas me dizem o suficiente. Uma foi feita por uma mulher, sim. Mas a direção importa. Elas levam para dentro, não para fora. Ela veio para este lugar depois do ocorrido, não antes. Então talvez ela tenha vindo para esconder o broche. Arrisquei. Talvez, disse ele. Ou talvez ela tenha vindo para garantir que permanecesse escondido. Há uma diferença. Nós o seguimos de volta pelo corredor, onde as lâmpadas estavam acesas, embora ainda fosse meio da manhã. O hotel parecia menor agora. Uma gaiola forrada de veludo e medo. No salão principal, os hóspedes começavam a se fragmentar em alianças incômodas. Sir Lionel sussurrando com Madame Durand, e a senhorita Marsh segurando uma carta que ela alegava ser para o palco, mas que ela lia e relia como se pudesse se reescrever. E a condessa Irina sentada perfeitamente imóvel perto da lareira, os olhos fixos nas chamas, como se visse algo além delas. Poirot os observou com um distanciamento benigno. Continuaremos nosso pequeno exercício, anunciou. Os interrogatórios um por um. Cada um de vocês virá à sala de leitura para uma conversa. Não um interrogatório, não. Apenas uma conversa entre seres civilizados sobre o tema indelicado da morte. A senhorita Marsh foi a primeira, com uma expressão que oscilava entre a curiosidade e o medo de ser considerada comum. Através da porta fechada, podíamos ouvir a voz de Poirot. Suave, rítmica, persuasiva, como um músico afinando um instrumento até que a nota certa se soltasse. Quando ela saiu, parecia estranhamente aliviada, embora suas mãos tremessem ao pegar um cigarro. Em seguida, veio Sir Lionel, que entrou estrondoso e saiu subjugado, resmungando sobre psicologia estrangeira. Madame Durand a seguiu, seu perfume a precedendo como um arauto. Ao sair, sorriu levemente e disse a ninguém em particular: "Ele sabe demais." Finalmente chegou a vez de Julian. Ele hesitou, olhou para Colette parada perto da escada e então entrou. A porta se fechou, e por vários minutos o corredor foi tomado pelo silêncio opressivo da espera. Observei Colette. Suas mãos estavam entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos brilhavam brancos. Quando a porta finalmente se abriu, Julian parecia exausto, sem a compostura. Poirot saiu atrás dele com uma expressão indecifrável. "Merci, monsieur. O senhor foi muito franco. Admiro isso." Julian assentiu rigidamente e foi direto até Colette. Não consegui ouvir o que ele sussurrou, mas vi seus olhos se arregalarem e depois escurecerem com algo que poderia ser medo ou determinação. Poirot se virou para mim de repente. "Meu amigo, você observa, sim? Viu o que acontece quando a verdade é aplicada às pessoas como o calor ao metal? Ela as curva, as faz mostrar a essência do seu caráter. Que verdade você aplicou a ele?" Perguntei. Ele sorriu levemente. "Só uma pequena. Que Lady Eugênia, antes de morrer, ameaçou mudar seu testamento, e que seu amado sobrinho talvez não herdasse a fortuna Winterbourne, afinal." A implicação pairava no ar como gelo. "Você acha que ele a matou?" Perguntei, embora soubesse que não devia esperar uma resposta direta. Poirot apenas deu de ombros. "Acho que ele tinha motivos suficientes para desejar a morte dela. Mas a razão por si só não é culpa. Há também método e oportunidade, e ambos ainda são incompletos." Ele caminhou em direção à janela, contemplando o mundo branco e vazio. "Há, no entanto, um detalhe que se recusa a sair da minha mente", disse ele suavemente. "A porta do terraço. O Sr. Novak alegou que a trava estava quebrada,
mas não sabia dizer quando. Suponhamos, em vez disso, que ela tenha sido mexida deliberadamente, para que abrisse facilmente quando o blackout chegasse. Um momento perfeito para um ladrão entrar ou sair. Você quer dizer de fora? Sim, Hastings. Mas quem nesta tempestade enfrentaria o frio e a neve para cometer um assassinato? A menos que quisessem que acreditássemos exatamente nisso. Uma saída encenada. Ah, essas coisas são o deleite daqueles que se acham espertos. Ele se virou então, a luz refletindo em seus olhos. Esta noite, quando os outros dormirem, olharemos novamente. Ainda há algo escondido naquele quarto. Não a joia, talvez, mas algo que falará. Um gesto, uma contradição, uma falha humana. Ela sempre aparece, mon ami. Não se pode matar com perfeição. Sempre há uma ruga. O resto do dia transcorreu naquela estranha meia-vida que se segue ao choque. A neve engrossava. O céu pressionava o vale. As pessoas agora falavam em sussurros, como se o volume pudesse acordar os mortos. E durante todo esse tempo, Poirot se movia com precisão paciente, ajustando pequenos detalhes. Uma cortina aqui, uma cadeira ali, até que o próprio ar parecesse disposto a seu gosto. Ao cair da noite, as lâmpadas brilhavam como pequenas ilhas na escuridão. Encontrei-o sozinho perto da lareira, polindo as abotoaduras com extremo cuidado. Você verá, meu amigo, disse ele sem olhar para cima. A escuridão que escondia o crime logo o revelará, pois à luz da manhã, nem a neve consegue guardar seus segredos. E em algum lugar naquele grande e tranquilo hotel, um de nós deve ter tremido, não de frio, mas por saber que ele, ou ela, tinha acabado de receber a promessa de uma descoberta. A noite pressionava o hotel como uma coisa viva, sussurrando contra as persianas, paciente e fria. Às 10 horas, os corredores estavam vazios, exceto pelo bruxulear das lâmpadas e pelo rangido ocasional da madeira contraindo-se no gelo. Eu tentara sem sucesso descansar, mas a lembrança do rosto de Lady Eugênia, congelado entre a surpresa e a indignação, pairava muito perto da minha mente. Quando Poirot bateu à minha porta, eu já estava acordado, botas meio amarradas, casaco na mão. Venha, mon ami, disse ele suavemente. A casa dorme e nós a deixaremos. É hora de revisitar nossa cena de tragédia. Há algumas pequenas perguntas que não podem ser respondidas à luz do dia. Caminhamos silenciosamente pelo corredor. O silêncio tão absoluto que o som dos sapatos engraxados de Poirot no assoalho parecia indecentemente alto. Ele carregava uma lanterna, cuja luz se reduzia a um brilho suave que, em contraste, fazia as sombras parecerem mais densas. Quando entramos no grande salão, o ar estava gélido e frio, sem uso. O estrado ainda estava de pé, a fita azul intocada desde a manhã. Poirot foi primeiro até as portas do terraço, onde a neve, agora dura e congelada, as fechava firmemente. Curvou-se e examinou a trava mais uma vez. Veja bem, Hastings, murmurou. De dia observamos o que é visível. De noite, o que é invisível. A mente, privada da distração da cor, concentra-se apenas na forma. Eu não disse nada. Seus olhos, brilhantes à luz da lanterna, estavam fixos em um pequeno espaço entre a moldura e o chão. Depois de um momento, ele sacou seu canivete e arrancou uma lasca de algo escuro. Couro, disse ele quase com satisfação. Um fragmento de luva. E não lã, mas de pelica fina, roupa feminina. Você se lembra, mon ami? Quem da nossa companhia usou luvas durante o baile? A maioria, com certeza, respondi. A condessa, senhorita Marsh. Talvez a senhora Durant. Exatamente. No entanto, lembro-me de um par em particular, cinza claro, muito macio, uma cor que não se escolhe para se aquecer, mas por vaidade. Mademoiselle Marsh, eu acho, usava luvas assim. Ele guardou o fragmento em um pequeno envelope e o guardou no bolso. Não se deve tirar conclusões precipitadas. A dama pode ter roçado na porta inocentemente, mas é um fio, e fios, quando manuseados corretamente, formam uma teia. Ele se endireitou examinando o ambiente. Agora vamos testar outra pequena ideia. Tirou uma pequena vela do casaco e a colocou sobre o estrado. Você se lembra, Hastings, de como as luzes falharam e foram restauradas pelo gerador? O apagão durou menos de 1 minuto. Durante esse tempo, o ladrão agiu, e o assassino também. Uma ousadia que implica ensaio. Mas quanto se poderia ver em tamanha escuridão? Eis a questão. Eis a questão. Ele riscou um fósforo e apagou a lanterna.
A chama da vela tremulou, pintando sombras incertas sobre as molduras douradas e os lustres. O cômodo se encolheu em ilhas de luz e escuridão profunda. Viu? Sussurrou. Mesmo uma pequena chama revela mais do que se espera. Os olhos se adaptam rapidamente. Um homem ou mulher que soubesse para onde se mover poderia agir com quase precisão. Ele se dirigiu ao local onde Lady Eugênia havia caído. O terraço é aqui. O estrado ali. Entre eles, uma dúzia de degraus. Naquele espaço, uma vida terminou. Considere a ordem dos eventos. O corte da fita, o broche retirado, o ferimento curado. O que aconteceu primeiro? Importa muito. Franzia a testa, tentando acompanhar seus pensamentos. Você acredita que o roubo e o assassinato foram ações distintas? Ele assentiu. Sim. E talvez por mãos diferentes. O ladrão pretendia furtividade, o assassino finalidade. Se a mesma pessoa tivesse feito as duas coisas, o broche teria desaparecido completamente. Em vez disso, encontramos confusão, pressa. O trinco quebrado não para escapar, mas para sugerir fuga. É muito desajeitado. Nosso culpado, Hastings, tem a mente de um artista, mas os nervos de um amador. Antes que eu pudesse responder, um som fraco nos alcançou. O rangido de uma tábua, suave, mas deliberado. O dedo de Poirot subiu aos lábios. Ficamos imóveis. Novamente o som. Passos cautelosos em algum lugar no corredor. Poirot caminhou silenciosamente até a porta. Abriu uma fresta e espiou. Então, para meu espanto, sorriu. Ah, ele suspirou. A curiosidade é contagiosa. No corredor estava Colette Laurent, com o roupão bem apertado e uma lamparina na mão. Ela se assustou ao nos ver. Monsieur Poirot. Ela parou com as bochechas coradas. Desculpe-me. Ouvi barulhos. Pensei que talvez que os fantasmas retornaram, disse ele gentilmente. Não tema, mademoiselle. Só nós dois perturbamos os mortos esta noite. Mas já que está aqui, entre. Talvez seus olhos vejam o que os nossos não viram. Ela hesitou, depois entrou, o olhar percorrendo nervosamente o terraço. Poirot estudou seu rosto atentamente e disse: Você gostava de Lady Eugênia, não é? Ela era difícil, disse Colette depois de um momento. Mas ela foi gentil comigo uma vez. Ela pagou meus estudos quando meu pai não pôde. Eu devia muito a ela. No entanto, ela não teria aprovado seu afeto pelo sobrinho dela. Os olhos dela se arregalaram. Sabe? Eu sei que o afeto nunca se esconde tão bem quanto as pessoas pensam. Ela ameaçou te mandar embora? O silêncio de Colette foi resposta suficiente. O tom de Poirot permaneceu gentil. E o Sr. Julian? Ele sabia disso? Sim, ela sussurrou. Ele implorou que ela entendesse, mas ela apenas riu. Ela disse que eu nunca seria recebida em sua família, não enquanto ela vivesse. Poirot suspirou suavemente. Ah, essas palavras. Não enquanto ela vivesse. São perigosas de se dizer diante de uma plateia, mademoiselle. Alguém sempre as leva ao pé da letra. Lágrimas brilharam em seus olhos. Você acha que Julian? Ainda não penso em nada, interrompeu ele. Só notei que o coração e a mão nem sempre pensam da mesma forma. Pode ir agora. Não fale nada sobre esta conversa. Quando ela se foi, ele se virou para mim. Viu, Hastings? Mais um motivo para acrescentar ao nosso buquê. A dama obstruía o amor. O sobrinho desejava liberdade, a moça temia a exposição. E, no entanto, há mais. Ela falou a verdade, mas não totalmente. Acho que ela sabe de algo. Algo que considera trivial, que é de fato o mais importante. Ele reacendeu a lanterna e a luz da vela diminuiu. Amanhã, quando a neve baixar um pouco, examinarei o terraço de fora. As pegadas, se permanecerem, contarão sua história. Esta noite, aprendemos apenas uma coisa. O assassino estava calmo, experiente e sabia exatamente onde a escuridão cairia. Esse conhecimento não foi casual, foi planejado. Portanto, Hastings, o assassino não é uma criatura impulsiva, mas sim ordeira. E essas pessoas sempre deixam simetria para trás. Ele olhou mais uma vez para as portas lacradas do terraço e apagou a lanterna. Venham, disse suavemente. Vamos deixá-los em silêncio. De manhã, a neve falará mais claramente do que qualquer testemunha, e Hercule Poirot ouvirá. Retornamos pelos corredores silenciosos, as paredes murmurando com os suspiros fracos dos hóspedes adormecidos. Mas ao chegar à minha porta, não consegui me livrar da sensação de que, em algum lugar,
Além da quietude iluminada pela lâmpada, alguém mais jazia acordado, ouvindo também, e temendo o que a luz da manhã traria. A manhã seguinte amanheceu sombria e branca, o tipo de dia em que o próprio som parece congelado e o mundo se move como se abafado sob uma espessa colcha. Da minha janela eu podia ver o vale lá embaixo, vazio, sem graça, os trilhos do funicular desaparecendo em uma névoa de neve. A tempestade não havia diminuído. Na verdade, havia se intensificado. Éramos sem dúvida prisioneiros da montanha. Quando me juntei a Poirot na sala de café da manhã, ele já estava em seu lugar, vestido impecavelmente como sempre, sem mingau, com o olhar distante e calculista. "Ah, Hastings", disse ele sem levantar os olhos, "você dormiu bem, não é? Está revigorado, alerta, pronto para ver o que amanhã tem a revelar?" "Dormi pouco", admiti. "Estava pensando no que encontramos ontem à noite. O fragmento de luva e aquela história com Colette Laurent. Você realmente acha que ela sabe mais do que disse?" Ele mexeu o chocolate lentamente, cada vez com cuidado. "Mon ami, todo mundo sabe mais do que diz. A diferença está no motivo pelo qual se calam. Por amor, por medo? Por vantagem? Isso precisamos descobrir." Julian entrou naquele momento com uma aparência exausta. Tinha se barbeado mal. Um corte no queixo revelava uma mão trêmula. Murmurou um cumprimento, serviu café e sentou-se à parte. Poirot observou-o discretamente por alguns instantes. Depois se levantou e foi até a janela. "Olha, Hastings. É curioso. A neve do lado de fora das portas do terraço, onde examinamos ontem à noite, não está mais lisa. Alguém saiu esta manhã. Fora?" "Com esse tempo?" perguntei incrédula. "Sim, e com muito cuidado também." "Mas eles se esquecem. Os olhos de Hercule Poirot não dependem do tempo." Ele se virou bruscamente. "Monsieur Stern", disse a Julian, "talvez o senhor possa me esclarecer? Vejo que está vestido para o ar livre. Botas molhadas, casaco recém-saído da neve." Julian piscou, pego de surpresa. "Creio sim. Fui ao estábulo para ver como estão os cavalos. Eles vão precisar de comida, e Laurent está com as mãos ocupadas." "Ah, très bien", disse Poirot, despreocupado, embora eu visse o brilho por trás de sua calma. "Que consideração por animais idiotas. Mas diga-me, por acaso você passou pelas portas do terraço?" Julian hesitou um pouco demais. "Sim", dei uma olhada enquanto entrava. Os funcionários já tinham esvaziado o corredor. "Por quê?" Poirot apenas deu um leve sorriso. "Nenhuma razão, monsieur. Nenhuma. Só que a neve do lado de fora do terraço mostra 2 pares de pegadas. Uma recente, outra quase apagada. Um homem vai embora, outro segue, talvez?" A expressão de Julian se fechou. "O senhor está insinuando algo absurdo, monsieur. Eu caminhei sozinho." "Absurdo? Talvez. Mas sejamos gratos pelos absurdos. Eles muitas vezes levam à verdade." Julian levantou-se abruptamente, murmurou algo sobre ter encontrado Colette e saiu. A porta se fechou atrás dele com um som quase de alívio. Poirot suspirou. "Veja, Hastings, como a culpa e o medo se assemelham. Eles andam com o mesmo passo, falam com o mesmo tremor." Ele bateu na vidraça com o dedo bem cuidado. "Mas Julian Stern não é tolo. Se ele foi ao terraço, não foi para admirar a vista. Ele escondeu algo, ou tentou recuperá-lo. Você acha que ele encontrou o broche?" Poirot balançou a cabeça. "Não. Se ele tivesse encontrado, veríamos triunfo, não agitação. Ele parecia um homem que encontrou algo que o assustou." Antes que eu pudesse responder, Colette entrou, pálida e com os olhos vermelhos. "Monsieur Poirot", disse ela, "o senhor precisa vir imediatamente." "A Condessa Volkova. Ela está na sala de leitura." Algo aconteceu. Nós a seguimos rapidamente. A sala de leitura era pequena e quente, o ar carregado com o aroma de madeira queimada da lareira. A condessa estava sentada ereta em uma cadeira de espaldar alto, o rosto pálido, as mãos enluvadas apertando uma carta dobrada. Poirot se aproximou delicadamente. "Madame la Condessa", disse ele, curvando-se levemente, "a senhora não está bem?" Ela balançou a cabeça, com os olhos arregalados e distantes. Não, não, senhor. Mas isto foi empurrado por baixo da minha porta." Poirot pegou a carta das mãos trêmulas dela. O envelope não tinha nenhuma marca. A caligrafia era elegante, mas desconhecida. Ele desdobrou o papel cuidadosamente e leu em voz baixa. "A senhora se acha esperta, madame, mas os mortos não podem ser enganados. O que ela sabia, a senhora também sabe."
Fique em silêncio, ou se juntará a ela antes que a neve derreta. Um murmúrio percorreu os convidados reunidos. Poirot dobrou a carta novamente, com uma expressão indecifrável. Quando a senhora encontrou isto? Esta manhã. Acordei cedo. Estava lá, no carpete. E você não ouviu nada? Nada. O corredor estava silencioso. Poirot assentiu lentamente. Então devemos presumir que nosso culpado não se contenta apenas com o assassinato. Há medo agora. E o medo é um companheiro muito revelador. Ele torna até os espertos desajeitados. Ele se virou para mim. Hastings, observe. A carta foi escrita com caneta tinteiro, não com lápis. A tinta, levemente azul escura, do tipo usado por quem valoriza correspondências refinadas. O papel timbrado de hotel. Quem a escreveu não saiu do local para fazê-lo. A senhora Durand benzeu-se. Uma ameaça. Então não era só roubo, era vingança. Roubo, era vingança. Roubo, era... Talvez, disse Poirot calmamente. Ou talvez seja apenas teatro, para afastar suspeitas. Diga-me, madame, Lady Eugênia teve alguma desavença com a senhora? A condessa ergueu o queixo. Não. Não éramos amigas, mas éramos educadas. Ela tinha pena de mim, eu acho, por ter perdido minha fortuna. Mas a pena só ofende o orgulho, não a consciência. Poirot a estudou por um momento e então disse gentilmente: no entanto, você foi a última pessoa a falar com ela antes da entrega do broche, não foi? Desejei-lhe boa sorte no leilão. Só isso. Ele assentiu e olhou para a janela, onde a neve pressionava pesadamente o vidro. A senhora me permitirá ficar com a carta? Eu prometo. O autor será descoberto. Quando saímos da sala, perguntei: você acredita nela? Inteiramente, disse Poirot em voz baixa. A condessa conheceu perdas demais para temer a morte. Mas outra pessoa a teme. Alguém que pensa saber mais do que realmente sabe. Ah, Hastings, estamos perto do cerne disso. O assassino fica nervoso. As mentiras começam a se desgastar. Ao retornarmos ao salão, passamos por Julian e Colette conversando em voz baixa perto da escada. O rosto de Julian estava tenso, a mão de Colette apertada na dele. O olhar de Poirot permaneceu neles por um instante. Então murmurou: amar de novo. Amar sempre. É o disfarce mais útil para a culpa. Ele olhou para o terraço coberto de neve, estreitando os olhos ligeiramente. Esta manhã, quando saí, vi algo novo. Um galho quebrado perto da balaustrada semi-enterrado. Uma marca como se alguém tivesse jogado algo para fora. Se o que foi jogado não caísse na neve, mas rolasse... Ah, mon ami, ainda podemos encontrar nossa joia perdida. E se o encontrarmos? Perguntei. Ele deu um leve sorriso. Então encontraremos a mão que temia que um dia pudesse ser encontrada. Venha, Hastings. A montanha guarda seus segredos sob veludo branco, mas Hercule Poirot é paciente. Em breve, até a neve confessará. No meio da tarde, a neve havia diminuído até se transformar em um leve monte. O mundo lá fora parado e sem cor. Dentro do hotel, o clima havia se tornado tenso. Todos educados demais, comedidos demais, como se a própria civilidade pudesse disfarçar suspeitas. Poirot, no entanto, estava em seu elemento. Movia-se pelos corredores com aquela sua curiosa serenidade, como se estivesse passeando pelos corredores de sua própria mente. Eu o seguia, como sempre, um passo atrás, ainda lutando contra o mal-estar que nos dominava desde a manhã. Descemos em direção ao terraço, onde o vento havia esculpido leves sulcos na superfície da neve. Poirot caminhava com cuidado, seus sapatos de verniz de alguma forma intocados pela umidade. Veja bem, Hastings, murmurou ele. A natureza nos ajuda quando os homens tentam enganar. Uma nova nevasca revela o que estava escondido e esconde o que ficou para trás. Ambas são úteis. Ele se agachou perto da balaustrada, onde o galho que ele mencionara antes se projetava da neve como um dedo torto. Observe, mon ami. Alguém mexeu nesta área recentemente. A neve aqui está comprimida em uma trilha estreita que se afasta do terraço. E aqui, bem aqui, a marca de algo pesado caindo do alto. Ele estendeu a mão enluvada para dentro do monte de neve, sondando delicadamente até encontrar algo sólido. Ele o retirou lentamente. Era um pequeno objeto envolto em tecido. Poirot desenrolou-o com cuidado, revelando um broche que refletia a luz fraca com um brilho gélido. A cascata de gelo Winterbourne. A joia desaparecida.
Seus diamantes brilhavam como lágrimas congeladas, a safira em seu centro pálida como o amanhecer. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Então Poirot suspirou suavemente. Voilá. O broche foi jogado do terraço durante o apagão, ou talvez logo depois. Uma mão culpada queria se livrar da tentação. No entanto, a Neve, serva leal, guardou seu segredo até hoje. Mas por que jogar fora? E perguntei. Certamente o ladrão queria roubar, não jogar fora. Poirot girou o broche na mão, a gema lançando um fogo frio. Ah, Hastings, você pensa como um homem moral. Mas o medo... O medo é a mais persuasiva das emoções. Quando o nosso ladrão ouviu o grito, viu a queda e percebeu que Lady Eugênia estava morta. O medo transformou a ganância em pânico. O que antes era um tesouro tornou-se evidência. Ele embrulhou a joia novamente e a guardou no bolso. E assim o ladrão se tornou cúmplice de um assassinato, ou talvez na cabeça deles temesse que pensássemos assim. Mas ainda há um problema. Quem jogou este broche não matou Lady Eugênia. O assassino permaneceu por perto, calmo, decidido. São duas almas, não uma. Ele se endireitou, limpando a neve das luvas. Venha, vamos entrar. A montanha revela seus segredos, mas os homens exigem um tratamento mais delicado. Lá dentro, os outros estavam reunidos na sala de estar. Um quadro inquietante. Sir Lionel caminhava de um lado para o outro diante da lareira, resmungando. Madame Durand permanecia imóvel, com os olhos arregalados como os de um gato acuado. Miss Marsh fumava nervosamente. Uma nuvem pálida de fumaça elevando-se sobre sua postura ansiosa. A condessa olhava fixamente pela janela, imóvel. Poirot atravessou a sala com uma autoridade silenciosa. Senhoras, senhores, anunciou. Trago-lhes notícias. A cascata de gelo Winterbourne foi encontrada. Um suspiro coletivo quebrou o silêncio. Encontrado? Relatiu Sir Lionel. Onde? Na neve sob o terraço, disse Poirot suavemente. Jogado ali por uma mão que temia ser descoberta. O ladrão está entre nós, mas não, creio eu, o assassino. O ato de roubar foi desajeitado. O ato de matar foi uma arte. É realmente uma combinação rara encontrar os dois em uma só pessoa. O rosto de Julian empalideceu, mas sua voz permaneceu firme. Se não for a mesma pessoa, então um usou o crime do outro como disfarce. Minha tia era esperta, talvez esperta demais. Ela pode ter pego o ladrão em flagrante. Talvez, concordou Poirot suavemente. Ou talvez o ladrão tenha visto o assassinato e confundido silêncio com segurança. Viu como uma mentira gera outra? A senhora Durand levantou-se de repente com a voz áspera. Se pretende me acusar, monsieur, diga-o com franqueza. Não estou acostumada a ser manipulada. Poirot inclinou a cabeça. Não acuso ninguém, madame. Mas observo. Ontem à noite, por exemplo, a senhora não usava luvas. Mas esta manhã sua camareira me disse que encontrou um par de luvas de pelica cinza, secando perto da lareira. Luvas que não são do seu tamanho habitual. Curioso, não é? Sua expressão vacilou por um instante. Eles não são meus, disse ela secamente. Talvez alguém os tenha perdido. Talvez, disse Poirot, mas correspondem exatamente ao fragmento encontrado perto da porta do terraço. A sala ficou em silêncio. O cigarro da senhorita Marsh tremeu entre seus dedos. Sir Lionel murmurou uma praga. O olhar de Poirot varreu todos eles, sereno e implacável. A verdade, disse ele calmamente, está próxima agora. A neve nos devolveu o broche e em breve nos dará algo maior, o motivo. E quando isso for revelado, meus amigos, a montanha não mais guardará silêncio. Ele se virou para a fogueira com as mãos cruzadas atrás das costas. Até lá sugiro que fiquemos juntos. Há segurança na companhia e perigo no isolamento, pois quem matou Lady Eugênia Winterbourne ainda não terminou seu trabalho. A atmosfera no salão após o anúncio de Poirot era elétrica, frágil como gelo prestes a rachar. Ninguém falou a princípio. O único som era o chiado constante da lareira e o leve gemido do vento lá fora. Madame Durand havia afundado novamente na cadeira com a postura fragilizada, os dedos tremendo em suas pérolas. Os outros a observavam, cada rosto com sua própria versão de alarme. Choque, curiosidade e, no caso de Julian, algo perigosamente próximo do alívio. Poirot, no entanto, permaneceu imóvel, estudando-os com olhos que não perdiam nada. Não devemos permitir que a excitação turve nossos pensamentos, disse ele calmamente.
A recuperação do broche nos diz muito, mas não nos diz nada sobre sangue. Roubo e assassinato, embora andem juntos, não compartilham a mesma alma. A voz da senhora Durand soou áspera, quase quebradiça. Se o senhor realmente acha que roubei aquela coisa maldita, monsieur, está enganado. Eu a admirei, sim, mas admiração não é roubo. Eu não precisava dela. Meu nome, minha reputação, valem mais do que joias. Poirot inclinou a cabeça levemente, como se lhe concedesse a mínima cortesia. Claro, madame. No entanto, a reputação é frequentemente o que arriscamos quando o coração deseja outra coisa. Veja bem, eu me pergunto, quem entre nós teve a oportunidade de se aproximar do estrado sem ser visto na escuridão? Quem ficou perto o suficiente de Lady Eugênia para feri-la sem deixar um rastro de pânico? Ninguém respondeu. Poirot continuou suavemente, quase como se estivesse falando consigo mesmo. A dançarina, talvez, a atriz, a costureira, o sobrinho. Há tantos motivos, tantos temperamentos. Mas uma coisa é constante, a arma. Uma lâmina pequena o suficiente para perfurar o coração com precisão. A arma de uma dama delicada precisa. Talvez um estilete. A condessa Irina ergueu os olhos de repente, com seus olhos claros brilhando. Você acha que uma mulher a matou? Disse ela não como uma pergunta, mas como uma acusação. Poirot abriu as mãos. Acho que a mão de uma mulher pode ter guiado o ato, sim. Mas não necessariamente por ódio. Veja bem, não era raiva. Era controle. A ferida não era selvagem. Era exata. Sir Lionel deu uma risada curta e sem graça. Controle. Então podemos descartar metade desta empresa já. A senhorita Marsh se encolheu, o cigarro tremendo. Você é odioso, Lionel, disse ela suavemente. Você se diverte com a morte. Diverte com a morte. Diverte com a morte, disse ele, virando-se para ela. Já me custou uma fortuna. Se isso te diverte, minha querida, então talvez sua carreira no palco ainda não esteja perdida. Poirot levantou a mão e o silêncio se instalou novamente. Não briguemos, messieurs et mesdames. O assassino observa agora mesmo e se deleita com a nossa divisão. Ele se virou para Colette, que estivera em silêncio perto da porta. Mademoiselle Laurent, uma pergunta, por favor. Quando viu Lady Eugênia cair, qual foi o seu primeiro pensamento? Ela hesitou, assustada com a franqueza. Meu primeiro pensamento? Que alguém tinha desmaiado. Então, vi o sangue. Corri para chamar meu pai. E antes de você fugir, Poirot perguntou gentilmente. Ela franziu a testa. Ouvi alguém ofegar. Uma voz masculina, eu acho. Perto do terraço. Poirot inclinou a cabeça como um gato. Uma voz de homem. Merci, mademoiselle. Ele se virou andando lentamente diante da fogueira. Então temos a arma de uma mulher e a voz de um homem. Intrigante, n'est-ce pas? Duas sombras se movendo no escuro, talvez inconscientemente entrelaçadas. Uma rouba, a outra mata. O que veio primeiro? Essa é a dança que precisamos desvendar. Julian se levantou abruptamente, com o rosto tenso. Isso é intolerável. Você fala em enigmas enquanto nos acusa a todos. Se acredita que eu... O olhar de Poirot se voltou para ele, calmo e preciso. Não acuso ninguém, monsieur. Observo. O senhor, por exemplo, foi encontrado esta manhã perto do terraço onde a joia estava enterrada. Talvez tenha tentado recuperá-la, ou garantir que permanecesse perdida. De qualquer forma, sua caminhada secreta tem um significado. Julian prendeu a respiração e pareceu prestes a falar, mas parou. Você não tem o direito de... Só tenho o desejo, interrompeu Poirot suavemente, de evitar outra morte. Pois lhe digo uma coisa. Nosso assassino ainda não terminou. Ele sim, ou ela, perdeu o controle do padrão. Assassinato é como bordado, mon ami. Um ponto a mais e o desenho se desfaz. Já vejo o fio solto. Uma tora se moveu no fogo, lançando uma chuva de faíscas para cima. A luz brilhou em seus rostos, revelando culpa, medo, desafio. Poirot permaneceu imóvel com um leve sorriso nos lábios. Esta noite, disse ele calmamente, ninguém vagará sozinho. Jantaremos juntos, permaneceremos juntos. A montanha nos mantém aqui até que a verdade esteja pronta para falar. E eu acredito, meus amigos, que antes que a noite acabe, ela o fará. A sala prendeu a respiração. Lá fora, o vento soprava novamente, gemendo através dos beirais como um aviso, que naquele silêncio sentia a terrível certeza de que, em algum lugar entre nós, o assassino ouvia e sorria.
O jantar naquela noite foi uma provação disfarçada de civilidade. A longa mesa brilhava com cristais e prata, mas ninguém comeu de verdade. Garfos tilintavam timidamente. O vinho permanecia intocado e todos os olhares se voltavam para Poirot a intervalos, como se ele pudesse, de repente, pronunciar um julgamento entre a sopa e o assado. Ele, por sua vez, parecia totalmente à vontade, comendo delicadamente, comentando sobre o tempo e elogiando Colette pelo soufflé como se nenhum assassinato tivesse tocado o lugar. Por fim, quando os pratos foram retirados e o café servido, Poirot se levantou. Senhoras e senhores, disse ele com aquela reverência modesta que lhe era peculiar, pedi que todos ficássemos juntos esta noite, pois temo que nosso assassino esteja inquieto. E quando os culpados ficam inquietos, cometem erros. Um murmúrio percorreu a mesa. Sir Lionel franziu a testa. Vamos ficar aqui sentados como prisioneiros, então? Poirot deu um leve sorriso. Ah, monsieur, é uma prisão muito confortável. Quente, bem iluminada, com vinho excelente. E, ao contrário da maioria das prisões, tem um propósito. Veja bem, pretendo recriar os eventos daquela noite fatal exatamente como ocorreram. Houve um momento de silêncio atordoante. A senhorita March deu uma risada aguda. Certamente você não pretende encenar isso de novo, com as luzes apagadas e tudo? Mas é claro, respondeu Poirot gentilmente. É somente na repetição que vemos os pequenos desvios que revelam a verdade. O Sr. Laurent teve a gentileza de preparar o gerador para o nosso pequeno experimento. A mão da Sra. Durand tremia sobre a xícara. Você quer dizer, de novo no escuro? Só por 1 minuto, madame, garantiu Poirot. 1 minuto de escuridão pode ser muito esclarecedor. Eles o seguiram relutantemente até o grande salão. O salão havia sido arrumado, o estrado restaurado, a fita azul estendida sobre ele mais uma vez. A almofada de veludo estava vazia, símbolo da ausência. A neve ainda pressionava densamente as portas do terraço, abafando qualquer som do mundo além. Poirot moveu-se para o centro, sua pequena figura precisa e imponente. Cada um de vocês assumirá seus antigos lugares, ele instruiu. Tanto quanto se lembrar. A orquestra não tocará, mas vamos imaginar a música. Lady Eugênia estava aqui, perto do estrado. Monsieur Julian ao lado dela. Madame Durand um pouco à esquerda. A condessa perto das janelas. Dr. Hartung ali, sim, excelente. Ele se virou para as luzes. Quando o apagão chegar, não se mova, a menos que o instinto exija. Não fale. Apenas observe a si mesmo. Sinta o que sentiu naquele momento. Seguiu-se um silêncio nervoso. Poirot acenou para Monsieur Laurent, que estava parado perto do interruptor. Agora, por favor. As luzes se apagaram. A escuridão caiu, repentina e completa. Eu só conseguia ouvir o leve raspar de uma respiração. O rangido das tábuas do assoalho quando alguém se mexeu. Em algum lugar, uma mulher conteve um suspiro. Um segundo depois, ouviu-se o som de metal deslizando. A trava do terraço inconfundivelmente. Depois um baque fraco, suave, mas deliberado, seguido por uma inspiração profunda que não era de medo, mas de choque. Antes que eu pudesse gritar, as luzes brilharam novamente. A cena retornou, e com ela o caos. A Sra. Durand havia desabado em uma cadeira com o rosto pálido. A condessa estava pálida e trêmula, com uma mão erguida à boca. E perto da porta do terraço, Julian Stern permanecia imóvel, com a mão direita estendida, como se tivesse sido pego no ato de alcançar algo invisível. No chão, entre eles havia uma faca, um pequeno abridor de cartas com cabo de prata. Da escrivaninha, a lâmina estava manchada de preto. Por um momento, ninguém se moveu. Então Poirot deu um passo à frente, com uma expressão grave. Ah, disse ele suavemente. Então a verdade escolhe agir sem ser convidada. Que consideração! Ele se abaixou, examinou a faca e então olhou para Julian. O senhor talvez queira explicar, monsieur, por que este objeto procurou sua mão na escuridão. Os lábios de Julian se abriram, mas nenhum som saiu. Seu rosto estava branco como giz. Eu não toquei, juro. Alguma coisa roçou no meu braço e então... Poirot levantou a mão. Não precisa inventar, monsieur. Os fatos falarão. Virou-se para Monsieur Laurent. Esta faca estava aqui antes das luzes se apagarem? Laurent balançou a cabeça rapidamente. Não, senhor. Pertence à escrivaninha da sala de leitura. Eu vi lá antes.
O olhar de Poirot percorreu a sala, frio e penetrante. Então foi trazido para cá no intervalo entre a luz e a escuridão. Alguém tentou repetir o primeiro ato, mas não conseguiu porque desta vez outros assistiram. A senhorita March soltou um gritinho. Quer dizer que eles queriam matar de novo? Os olhos de Poirot se suavizaram. Sim, mademoiselle. Os culpados são como jogadores que não conseguem parar depois de uma aposta. Mas a sorte deles sempre muda. Ele caminhou até as portas do terraço, tocou no trinco e nos encarou. O jogo está quase no fim. Esta noite, vimos a sombra da coragem do assassino e o limite dela. Amanhã, quando o sol nascer, veremos o rosto. Até lá, ninguém estará sozinho. O assassino, sabendo que a descoberta está próxima, pode atacar mais uma vez. Mas, disse ele com serena firmeza, dou-lhes minha palavra, Hercule Poirot não permitirá isso. Lá fora, o vento uivava contra as janelas como uma alma inquieta. Lá dentro, ninguém falava. O quarto parecia prender a respiração, suspenso entre o terror e a revelação. E naquele silêncio, senti o peso da inevitabilidade se instalar. Uma sensação de que o fim, terrível e preciso, já havia começado a se aproximar. A noite que se seguiu foi estranha, silenciosa, inquieta, carregada de algo invisível que parecia zumbir sob as paredes. Nenhum de nós ousou se recolher completamente aos seus aposentos. Poirot insistiu que permanecêssemos no salão principal, onde a grande lareira ardia a plenos pulmões e as lâmpadas brilhavam como se quisessem banir qualquer sombra. Uma tensão silenciosa se instalou entre nós, cada um observando o outro com uma vigilância furtiva nascida do medo. O abridor de cartas, agora limpo e lacrado em uma pequena bolsa de linho, jazia sobre a lareira sob a guarda de Poirot, brilhando fracamente à luz. Julian sentou-se à parte, com a cabeça baixa e as mãos apertadas sobre os joelhos. A condessa Volkova, sempre serena, havia se posicionado perto da lareira, embora seus olhos revelassem exaustão. Madame Durand permaneceu pálida e silenciosa, com os dedos torcendo um lenço, até deixá-lo em farrapos. A senhorita March fumava sem parar, sua energia nervosa preenchendo o silêncio, com baforadas fracas e estacato de fumaça. Poirot, sereno e sem pressa, movia-se entre todos com uma espécie de gravidade silenciosa, como se regesse uma sinfonia de nervos. Por fim, ele parou diante de Julian. Monsieur Stern, disse ele suavemente, o senhor está preocupado. Isso é natural. Mas lembre-se, a inocência teme a confusão, a culpa teme a clareza. Qual dos dois você sente? Julian ergueu o olhar bruscamente, com os olhos fundos. Quer dizer que ainda acha que eu a matei? Que eu a matei? Que eu a matei? Quero dizer, respondeu Poirot, que você ainda não disse a verdade, não inteiramente. Você pode não ter matado sua tia, mas escondeu algo que diz respeito à morte dela. Essa ocultação que o prende ao medo. O maxilar de Julian se contraiu. Ele hesitou, depois expirou, derrotado. Sim, tem algo que eu não contei. Os outros se inclinaram para a frente inconscientemente, atraídos pelo tremor em sua voz. Na noite anterior à sua morte, minha tia me chamou à sua suíte. Ela disse que pretendia mudar o testamento, me deserdar. Pretendia deixar tudo para uma fundação de caridade em Genebra. Perdi a paciência. Disse coisas que não deveria. Mas juro que, quando a deixei, ela estava viva. Poirot assentiu levemente, como se a confissão confirmasse o que ele já sabia. E a briga? Foi por causa de Mademoiselle Laurent, talvez. O silêncio de Julian foi resposta suficiente. Os olhos de Colette se encheram de lágrimas. Mas ela não disse nada. Poirot continuou gentilmente. Veja bem, monsieur, essa sua raiva. Deu oportunidade ao assassino. Ele, ou ela, confiou na sua explosão para obscurecer o julgamento. Isso fez de você o bode expiatório perfeito. A senhorita March apagou o cigarro com a mão trêmula. Se o senhor sabe tanto, senhor, diga-o claramente. Quem foi? Quem entre nós fez essa coisa terrível? Poirot olhou para ela com uma expressão grave, quase triste. Você saberá em breve. Mas ainda não. Ainda falta uma peça. O porquê. Sabemos o como, o quando, o onde. Mas o motivo, a mais delicada das verdades, permanece velado. E eu lhe digo uma coisa. Não foi ganância, nem amor, nem ciúme que moveu nosso assassino. Mas algo mais frio. Algo nascido da humilhação. Ele se virou para a janela,
onde a tempestade havia se atenuado em um silêncio fantasmagórico. O assassino, veja bem, foi ridicularizado por Lady Eugênia. Ridicularizado cruelmente, na frente de todos. Não foi o broche que provocou o golpe, mas a ferida no orgulho. É por isso que o ato foi tão preciso, tão pessoal. Um som escapou da Sra. Durand, um grito baixo e entrecortado. Todos os olhares se voltaram para ela. Ela se levantou cambaleante, agarrando a cadeira com uma das mãos para se equilibrar. Você acha que fui eu? Sussurrou. Você acha que eu a matei porque ela riu de mim? Porque ela me chamou de parasita na frente de todos? Poirot deu um passo à frente, com o olhar gentil, mas inflexível. Não, madame. Acho que a senhora a confrontou, sim, mas não com uma faca. A senhora é orgulhosa, não assassina. Não, quem a matou ficou mais perto. Virou-se então para a senhorita Marsh, que o encarava com os olhos arregalados, a mão a meio caminho da boca. A senhora usou luvas naquela noite, não é? Cinza claro macias, elegantes. Deixou cair uma perto do terraço e um fragmento rasgou o trinco. A senhora nos disse que admirava Lady Eugênia, que ela certa vez lhe prometeu um papel na companhia de teatro do marido. Mas ela mudou de ideia. Zombou do seu talento diante dos convidados, chamou-a de mímica de segunda categoria com delírios de grandeza. Veja bem, Mademoiselle Marsh, esse foi o erro dela. Ela atingiu não a sua reputação, mas a sua vaidade. Seu rosto perdeu a cor. Isso é mentira, ela sussurrou. Você não pode provar. Poirot levantou a mão. Não. A arma, as luvas, o bilhete enviado à condessa esta manhã. Era a sua letra. Você queria transferir a suspeita para outra mulher. E esta noite, quando as luzes se apagaram novamente, você tentou pegar a faca da mesa pretendendo terminar a encenação. Mas desta vez, meu pequeno experimento foi planejado para você. Veja bem, eu nunca recriei de verdade o apagão. Eu o encurtei pela metade. Você achou que tinha o mesmo minuto de antes, mas eu observei. Vê a sua mão se mover em direção a Julian, a faca brilhando na tênue luz da lareira. Ela cambaleou onde estava, com os lábios trêmulos. Eu não queria matá-la. Eu só queria assustá-la. Ela riu. Ela sempre riu. Poirot curvou a cabeça levemente. E agora, mademoiselle, ninguém mais vai rir da senhora. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo suspiro distante do vento contra o vidro. Por fim, Colette chorou baixinho, e Julian escondeu o rosto entre as mãos. Poirot se virou para todos com o olhar fixo na neve além da janela. Ah, murmurou ele, como é estranha a vaidade humana. Ela mata mais rápido que o ódio, e com muito mais elegância. Ele ajustou os punhos com a compostura impecável e caminhou até a fogueira. Hastings, mon ami, disse ele baixinho, a montanha pode enterrar seus mortos, mas mesmo sob a neve, a verdade sempre brilhará, como uma joia jogada descuidadamente na noite. A manhã que se seguiu foi pálida e tênue, o tipo de alvorada que parece relutante em tocar uma casa marcada pela tragédia. A tempestade havia se dissipado, o ar estava cortante, cristalino. Através das janelas foscas do Hotel de Cime, era possível ver as encostas brilhando com uma nova luz, intactas e silenciosas. Era como se a própria montanha tivesse expirado, soltando um suspiro há muito retido. Poirot estava de pé junto à lareira, as mãos entrelaçadas às costas, cada detalhe de sua vestimenta impecável, apesar da longa noite sem dormir. Ao redor dele, reuniram-se os outros, rostos contraídos, alguns arrependidos, outros apenas aliviados. A senhorita Marsh, agora subjugada, sentou-se perto da janela, vigiada por Laurent até que as autoridades pudessem chegar. Ela não protestou mais. Sua confissão, uma vez iniciada, jorrou em fragmentos trêmulos, como a humilhação queimara seu orgulho além da razão, como o brilho do broche e a ferroada do riso se fundiram em um impulso insuportável. Não havia plano algum, apenas o calor agudo da vaidade ferida. Julian se afastou com Colette ao seu lado, suas mãos mal se tocando, mas o gesto carregava toda a esperança cansada da juventude resgatada da ruína. A condessa Volkova, grave e silenciosa, serviu-se de uma última xícara de café como se nada mais pudesse surpreendê-la. Até Sir Lionel, com sua arrogância atenuada, pareceu menor, humilhado pelo que testemunhara. É curioso, não é? Disse Poirot suavemente. Como é frágil aquilo que chamamos de orgulho. Começa como o desejo de ser visto,
e termina muitas vezes com o desejo de cegar os outros. Mademoiselle March não era perversa por natureza, apenas descuidada com sua vaidade. Lady Eugênia a feriu e, naquele momento, ela deixou de ser uma mulher aos olhos de seu assassino. Tornou-se um espelho que precisa ser quebrado. Ele se virou para Julian. Você vê agora, mon cher, como a emoção obscurece a razão. Você estava com raiva da sua tia, sim. Mas sua raiva era simples, cheia de sentimento, não de cálculo. A raiva do assassino era precisa, aguçada pela humilhação. É por isso que eu lhe disse desde o início, o crime foi de controle, não de paixão. A voz de Julian, quando chegou, estava rouca. Se você não estivesse aqui... Poirot ergueu a mão gentilmente. Ah, mas eu estava. E é esse o ponto, não é? Cada um de vocês desempenhou um papel nesta pequena tragédia. Um com culpa, um com silêncio, um com medo. Foi como uma peça em que todos os atores esquecem suas falas, exceto a assassina, que se lembra das dela muito bem. A senhora Durand deu um suspiro cansado. O senhor fala quase como se fosse uma questão de misericórdia, monsieur. Ele deu um leve sorriso. A misericórdia e a verdade nem sempre estão em guerra, madame. Às vezes, são amantes disfarçados. Laurent entrou então com as botas molhadas de neve derretida. O caminho está livre agora, disse ele baixinho. A polícia do vale chegará ao meio-dia. Bom, respondeu Poirot. Então nosso trabalho aqui está quase terminado. Ele foi até a janela, contemplando a vastidão branca e cintilante. É estranho, murmurou. Como um assassinato sempre deixa para trás tanta paz. A neve jaz macia. O mundo está silencioso. E quase se poderia acreditar que nada de feio jamais aconteceu aqui. No entanto, por trás dessa calma a marca permanece. A natureza não perdoa nada, Hastings, nem mesmo a vaidade. Eu não disse nada. Havia algo em seu tom. Uma melancolia quase terna que parecia tocar até o ar. Ele observava o sol subir mais alto sobre os picos, a luz refletindo em seus olhos como vidro polido. Por fim, ele se virou da janela. Bem, meus amigos, vocês suportaram o que a maioria não suportaria. Vocês viram como o orgulho e as circunstâncias podem facilmente transformar um salão de baile em um campo de batalha. Tome cuidado para que, ao descer desta montanha, deixem para trás não apenas a neve, mas também as sombras que ela esconde. Pois até os mais inocentes entre vocês vislumbraram algo de si mesmos neste caso. Ele fez uma pausa, ajeitando os punhos com meticulosa precisão, e então sorriu. O sorriso familiar e impecável de Hercule Poirot restaurou a compostura. E agora, por favor, vou tomar o café da manhã como deve ser. Não é sensato filosofar com o estômago vazio. Todos nós exalamos como se libertos de um longo encantamento. Lá fora, o vento havia parado. As montanhas vastas e indiferentes observavam seus segredos novamente seus. E quando os trilhos do trenó começaram a abrir caminho em direção ao vale, olhei para Poirot. Pequeno, imaculado, indomável, parado na soleira do grande hotel silencioso. Ele olhou para as figuras que se afastavam com aquela sua curiosa serenidade e murmurou, quase para si mesmo, ordem sempre ordem, mesmo na desordem do coração humano. É a única coisa que perdura. E com isso, Hercule Poirot, mestre das pequenas células cinzentas, virou-se do brilho frio da neve e caminhou calmamente em direção ao calor. Seu trabalho, como sempre, perfeitamente completo, feitamente completo, feitamente